Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez, rogando as vossas orações ao meu favor e ao favor da minha família. Quero agradecer a todos aqueles que têm acompanhado essas reflexões diariamente. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. Deixe o seu comentário, se inscreva nesse canal, compartilhe conosco. Isso é muito importante para mim. Eu preciso ouvir os seus comentários, a sua participação. Isso é muito bom. Então eu quero agradecer. Irmãos, ultimamente algumas pessoas me procuraram a respeito de algumas coisas que estão acontecendo. Muitas revelações, muitas visões, muito sonho. E, infelizmente, alguns crentes ficam preocupados e me perguntam se isso é veracidade ou não. E eu queria compartilhar com os irmãos o que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 2, e o versículo 18 e 19, que está escrito assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Irmãos, os crentes em Colossos estavam sendo intimidados por pessoas que alegavam ter uma mais elevada, uma mais ampla, profunda e completa união com Deus do que aquela que somente Cristo pode conceder. Esses eram os místicos. Eles alegavam haver tido comunhão com seres angelicais através de visões e outras experiências místicas. Quando se fala em misticismo, essa palavra ela pode significar muitas coisas dependendo do contexto que está inserido. Então, misticismo, segundo o dicionário, é uma tendência para crer em entidades ou forças sobrenaturais. Crença de que uma pessoa se consegue comunicar com uma entidade espiritual ou receber mensagem dessa. Podemos dizer que é um conjunto de normas e práticas que tem por objetivo alcançar uma comunhão espiritual. O problema é que os místicos sempre exaltam a experiência em detrimento da palavra. É a atitude da pessoa que deposita sua confiança em algo que não existe, ou mesmo que exista, mas é ineficaz. Por exemplo, os orixás, Iemanjá, ninfas, duendes, ídolos, amuletos, simpatias, água benta, óleo ungido, galho de arruda, sal grosso e assim vai. Quase sempre os místicos são induzidos a prescindir da Bíblia e se basear apenas em suas experiências. Este é um dos grandes problemas, pois eles colocam suas experiências acima da Bíblia e dão a ela uma interpretação particular fora dos recursos hermenêuticos. O misticismo ainda está bem vivo e continua usando a intimidação espiritual para rebaixar os inexperientes. Com frequência, as pessoas que hoje dizem ter tido visões celestiais ou experiências fascinantes
estão simplesmente inchadas com vãs noções, usando suas alegações para intimidar os outros a exaltá-las. Como escreveu o apóstolo Paulo aos crentes em Colossos, esse tipo de misticismo é o produto de uma mente orgulhosa e não espiritual. Aqueles que o abraçam apartaram-se da suficiência que possuem em Cristo, o qual produz a verdadeira espiritualidade. Não seja intimidado por eles. O miticismo neopentecostalista é a figura de mistura, ou a mistura de figuras, de objetos, de símbolos, para representar elementos espirituais. Eles tomam figuras do Antigo e do Novo Testamento e as espiritualizam, transformando-as em proteções que são semelhantes às usadas pelas magias pagãs. As pessoas começam a buscar experiências paranormais, fenômenos supernaturais e revelações especiais, como se nossos recursos em Cristo não fosse o bastante. E deste ato aparecem crentes com aquelas fitas no braço, com medalhas de símbolos bíblicos, ungindo portas, ungindo janelas com azeite, colocando sal ao redor da casa para impedir a entrada de maus espíritos. Outros bebem copos de água abençoada, usam óleos consagrados de Jerusalém, guardam gravetos que misteriosamente aparecem brilhando nos montes, ou cabelos dentro da Bíblia, ungem roupas para libertar as pessoas, e etc. As magias pagãs estabelecem como pontos de contatos objetos tais como amuletos, talismãs, patuais, cristais, pedras e coisas que dizem ser para proteção. O problema é que tais pessoas acabam baseando sua fé em objetos. Hoje em dia, estão sendo chamadas de correntes místicas todas as crenças em seres intermediários, sejam anjos, demônios do bem e do mal, forças ocultas e todos os poderes que podem interferir no cotidiano das pessoas e que têm que ser dominados e controlados. Este tipo de misticismo poderia englobar as correntes da teologia da prosperidade e da nova era. Além do fato de quase sempre não se aliarem com a verdade bíblica, eles afastam as pessoas da verdade de Cristo. Essa tendência pode ser vista no número cada vez maior de pessoas que acreditam em uma revelação especial fora da Bíblia, que buscam nortear-se por sonhos e visões e não pela palavra de Deus. Com a perda crescente dessa norma objetiva como regra de fé e prática, a tendência é buscar o subjetivismo e o emocionalismo. Elas tecem suas perspectivas a respeito de Deus e da verdade espiritual, baseada em seus sentimentos que elas mesmas geram e autenticam, os quais se tornam mais importantes para elas do que a própria Bíblia. Cada um passa a crer naquilo que os grupos têm experimentado, e por isso o testemunho de experiências sensacionais vai cada vez mais substituindo o lugar da pregação da palavra de Deus no culto. O misticismo também destrói o discernimento. Em suas mentes, criam experiências a partir das quais desenvolvem um sistema de crença que simplesmente não é verdadeiro, se expondo ainda mais à decepção e até mesmo a influências demoníacas.
Por que as pessoas pensariam por si mesmas ou comparariam o que lhes é ensinado com as Escrituras quando seus professores alegam receber a verdade diretamente do céu? Assim, o misticismo se torna um instrumento através do qual líderes inescrupulosos podem extrair dinheiro e honra do rebanho por meio de experiências fabricadas, tirando vantagem da ingenuidade das pessoas. Esse é o legado do misticismo. O misticismo tem estado presente em todas as épocas da humanidade. O Evangelho, as cartas de João, a carta de Paulo aos Colossenses foram escritos para combater o pensamento gnóstico que era cheio de misticismo. Se existe algo que a história nos ensina, este ensino é que os ataques mais devastadores, desfechados contra a fé, sempre começaram com erros sutis que surgem dentro da própria igreja. Nas igrejas neopentecostais, existe a falta de uma liturgia eclesiástica e a atenção dada às Escrituras Sagradas como a única regra de fé e conduta. Não somente isso, mas também a falta de estudo e discipulado consistente fazem com que os indivíduos que recorrem aos templos neopentecostais permaneçam adeptos de crendices e continuem a praticá-las. Os místicos são induzidos a prescindir da Bíblia e a se basear apenas em suas experiências. Esse é um dos grandes problemas, pois eles colocam suas experiências acima da Bíblia e dão a ela uma interpretação particular fora dos recursos hermenêuticos, como nós já temos falado. Uma espiritualidade centrada na palavra de Deus, a verdadeira obra do Espírito Santo aproxima as pessoas da palavra de Deus. O misticismo afasta. A mensagem principal do Espírito é o Evangelho de Deus, conforme está escrito: mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O perigo oposto de tudo isso é o racionalismo exagerado, ou seja, não crê na ação do Espírito Santo nos dias de hoje, não sente mais a necessidade de orar, de buscar a presença de Deus, de santificação, de quebrantamento. Pessoas fracas são presas fáceis das falsas promessas do misticismo. Expedientes como os objetos e práticas místicas atraem multidões, mas não levam o povo à fonte da salvação. Mas a ordem bíblica é clara. Nós devemos ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Tito 1:9. Que Deus em Cristo, meus irmãos, continue vos abençoando.